Save. O que está aqui? Cancel. You're live. Okay. Again. Internet on the computer isn't working. They just say, try again. Na internet, live, só diz, tente outra vez. Doesn't work. But fortunately, on the cell phone, it is working. So, I'm going to repeat, eu vou repetir, some useful expressions from last Saturday. Algumas expressões muito úteis de sábado passado. Por exemplo, I grew up é do surgeon struck by lightning discovers. O cirurgião que foi atingido por relâmpago descobre, ok? Nós já fizemos isso no sábado passado, só vou confirmar, isso ajuda quem escutar o vídeo de ouvir mais algumas vezes as frases assim mais usadas, mais importantes. Ele começa e diz assim, I grew up. O que quer dizer I grew up? Eu cresci. Grow é crescer, grow. Grew, eu cresci. I grew up. Eu cresci em Kingston. I was there. Eu estava lá. I grew up. Eu cresci. I was there. Eu estive lá. I had gotten in trouble. I had got. Tem o passado got e tem gotten, tá? Esse gotten está bastante fora de uso, tá? Usa-se mais assim, I had got in some trouble. Eu me meti em alguma confusão. Trouble é um jeito bem mais suave de falar problem, tá? Trouble. Usa mais trouble do que problem, né? I had gotten in some trouble in my last year at school. No último ano da escola, stupid things, coisas bobas. Stupid, em inglês, não é bem estúpido, quer dizer boba, coisas bobas. That teenagers do, que adolescentes fazem, teenagers, né? My coach, meu treinador, meu técnico de futebol, né? Put a bug in my father's ear. O treinador, o técnico, colocou um micróbio, um inseto, um vírus na orelha de meu pai, no ouvido do meu pai. Bug. B-U-G. Tem em alguns lugares, chama Dune bug, o inseto da duna, o Dune buggy, né? O apelido de Fusca, acho que nos Estados Unidos, acho que é bug do Fusca, da Volkswagen, né? Bug, é um inseto. Quando tem vírus no computador, também é chamado de bug, tá? Borrachudo, chama-se de bug, né? Então, todos os insetos muito pequenininhos e vírus se chama bug, B-U-G. Aí também vem a expressão, what is bugging you? O que está te incomodando? What is bugging you? So, he put a bug in my father's ear. That I needed some mild corrections. Que eu precisava de umas correções suaves. Some mild corrections. That makes it a pretty simple choice. Choice é escolha. Simple choice, uma escolha simples. Agora, o pretty
isso quer dizer bem. Fez uma escolha muito simples, né? It made it a pretty simple choice. Não, esse pretty é como em português se fala bem. É bem tarde, é bem ruim. É bem ruim é bom, né? Bem ruim, né? Mas em inglês também, pretty bad, pretty late. É bem caro, pretty expensive. Naquele tempo, como se diria em inglês naquele tempo? At that time. At that time. It made me realize. Me fez perceber. It made me. A coisa me fez. Né? Então, podia fazer the work made me realize. O internet made me realize. Né? My friend made me realize. Me fizeram perceber. Made me, lembra? Então, me faz rir, me faz chorar, né? Make me, don't make me cry, não me faça chorar, né? Make me laugh, me faça rir, né? Tá? Don't make him drive, não faça ele dirigir, né? Tá? Ok. I kind of had that vision. I had that vision. Eu tive aquela visão. Eu mais ou menos tive aquela visão. Eu tive aquela visão. I had that vision. Agora, como se fala mais ou menos, I had kind of that vision. Né? I had kind of that vision. Work in the basement. Work in the basement. Trabalhar no porão. Então, como se diz porão? Basement. É fácil porque a base, né? O porão é a base da casa, né? I spent the next 5 years. Passar de spend, gastar, passar tempo é com T. I spent the next 5 years. Tá? Então, já praticamos um pouquinho esse verbo, gastar tempo, passar tempo, gastar dinheiro, spend time, spend money. Tá? So, I spent the next 5 years. Eu passei os próximos 5 anos. I spent the next 5 years getting my doctorate. I spent the next 5 years getting my doctorate. Eu passei os próximos 5 anos conseguindo meu doutorado. There were no jobs. Não havia empregos. There were no jobs. There were a lot of people. Havia muita gente. E como é porque tinha muita gente, não tinha emprego. Então, como você fala assim, não tinha emprego? There were no jobs. Tinha muita gente. Como você fala? There were a lot of people. There were many people. Quando eu me formei, when I graduated, eu me formei no ano 2020. I graduated in 2020 or 2020. I graduated. There were no really good jobs. There were no really good jobs. Não havia empregos realmente bons. I settled for an orthopedist. I settled for. Eu me acomodei por isto, por aquilo. Settle, de fato, é estabelecer-se. Settlement é um estabelecimento.
tá? Settlers foram os primeiros imigrantes para os Estados Unidos porque eles se estabeleceram. Eles não foram lá para explorar ou para conhecer e ir embora, não. Eles vieram para se estabelecer. Então, os primeiros imigrantes que se estabeleceram eram chamados de pilgrims, uma vez de pilgrims, porque foi feita quase uma peregrinação, que a maior parte deles foi para lá para ter liberdade religiosa, né? Então eram peregrinos, né? Chamados de pilgrims. Então aqueles que se estabeleceram eram os settlers. E o que eles primeiro fizeram? Um settlement, um estabelecimento, tá? Então settle, se estabelecer, settler, aquele que se estabelece, settlement, um estabelecimento. So, I settled, por exemplo, I settle for less. Eu me acomodo com menos. Eu me estabeleço por menos, né? So, that's what I settled on. Você vê, settled for less, né? Agora aqui ele fala settle on. Muda esse, se você fala for ou on, eu falo muitas formas são corretas, muda um pouquinho o sentido. I settled for, eu me estabeleci por uma coisa, né? I settled on, eu me estabeleci sobre aquilo. Né? I settled on. Por isso, nós vimos palavras com uma preposição, com uma outra, duas palavrinhas juntas. É sempre bom pesquisar o que significam as duas palavras juntas, tá? Que a palavra, depende de que palavra vem junto, é um outro sentido. Aí fala assim, that's about me. O que quer dizer that's about me? Isto é a meu respeito. Then he talks about nowadays, ele fala de hoje em dia, né? About a birthday party, né? A birthday party, uma festa de aniversário. They had picked a place. Eles escolheram um lugar, né? Vamos escolher um lugar? Como se fala? Vamos escolher um lugar. Let's pick a place. Né? Você também pode fazer choose, tá? Choose também é assim, escolher entre muitos. Let's choose a restaurant. Let's pick a restaurant. Né? Vamos escolher um. Let's pick one. Let's choose one. Yes? Check if it's transmitted. What? Ask if people can see you. People can see me? Yeah, they're having the chat. Okay, good. Yeah, I have. Good. I didn't check. Yeah. Thank you for writing. Obrigada por escrever, que conseguem ver, porque de fato a internet estava bem problemática hoje, mas com celular, it is working. Okay? Now he speaks about the birthday party. Ele fala sobre um aniversário já bem mais adiantado na vida dele. They had picked a place. Eles tinham escolhido um lugar. Por exemplo, o técnico fala assim, bom, eu vou escolher 11 jogadores. Pick me, escolhe a mim, pick me, né? Escolhe um, pick one, né? Pick, tá? Daí vem também pick up, agora já é pegar, escolher para cima, né? Tá? A gente fala também, por exemplo, pick flowers, apanhar flores, né? Como esse pick muda o sentido também, né? Escolher, apanhar, né? So, they had picked a place you could rent. Você podia alugar. My wife rented. O passado de rent, alugar, é rented. My wife rented one. That would hold 25 people. Que ia segurar
25 pessoas, que podia conter 25 pessoas, né? Hold, né? Tá? How many people can it hold? Quantas pessoas pode ter no lugar, né? Você também podia falar, how many people can there be, né? Ou podia falar, quantas pessoas encaixam? Aí já muda um pouquinho, né? How many people fit? Aí já não é... Mas hold pode conter. Em verdade, hold é segurar, né? It holds 5 people. Né? Pode conter 5 pessoas. So, I was outside getting the food ready. Você vê esse get. Eu estava aprontando a comida. Como se fala aprontar? Get ready. Get ready. Né? Depressa, vamos, se arruma, fique pronto. Hurry up. Get ready. Então, get usa-se muito para ficar antes de uma qualidade. Ficar com fome. Get hungry. Ficar cansado. Get tired. E como se fala assim? Se aprontar. Então, em inglês não tem um verbo aprontar-se. Você tem de falar ficar pronto. Como se fala ficar pronto? Get ready, get ready, get ready. Então, quando nós treinamos essas expressões, não precisa decorar. Pega uma ou outra que você acha, não, essa eu vou escrever, vou repetir 3 vezes, que essa eu tenho certeza que vou usar. Mas, em geral, você está se familiarizando. Quando você vai ouvir outra vez, você vai saber, tá? Querendo decorar, pode decorar, né? I was outside, eu estava lá fora, getting ready the food. Mas ele encaixa. Getting the food ready. Everybody else was upstairs. Todo mundo mais estava no andar de cima. Everybody else. Everybody else. Esse else, o que quer dizer mais? Como você perguntaria assim? Quem mais vai? Quem mais? Who else? Who else? Então você usa esse else assim. O que mais? What else? What else? Né? Onde mais? Where else? Né? Everybody else. Who else? Né? Who else was upstairs in this pavilion? Who else? Quem mais estava lá? Everybody else. Todo mundo mais. It was pleasant temperature. It was pleasant temperature. Até dá uma para a temperatura. Põe acento na primeira sílaba e como você tem de pronunciar bem o P, forma quase como uma pausa. Temperature. Temperature, né? E algumas palavras em inglês são, por exemplo, qual era uma coisa? Exercise, né? Tem algumas palavras que parece que formam uma pausazinha, né? I should call my mother. Eu deveria telefonar para minha mãe. I should call my mother. Since she was not going to be with us. Eu deveria ligar para minha mãe, já que ela não ia estar conosco. Já que. Você vai falar o mesmo como desde. Since, né? But, since you are there. Já que você está lá. Né? Since we are going. Já que nós estamos indo. Né? Então, since she was not going. Já que ela não estava indo. Então, já que. Como que muitas vezes procuramos essas conexões. Como você vai falar? Já que está chovendo. Since it is raining. Agora, é a mesma coisa, assim. Desde o ano 2000. Since 2000. Desde ontem. Since yesterday. Since she was not coming.
She was by herself. Ela estava por ela mesma. O que quer dizer por ela mesma? Isso? Ela estava sozinha. She was by herself. I wanted to check on her. Eu quis dar uma verificada nela. Check on her. Check on her. Check on it. Check on it. Né? Dá uma verificada nisto. Porque nós temos, quando você vai entrar no avião, você faz o check-in. Você está fazendo uma verificação para entrar. Se você vai sair do hotel e pedir a conta, eles vão ver o que você consumiu, o que você usou. Eles vão fazer o quê? O check-out, a verificação para sair. Então, você vê como muda. Check-in, verificação para entrar. Check-out, verificação para sair. Check-on, é verificar sobre a pessoa, né? I wanted to check on her. Eu quis verificar na minha mãe, queria verificar ela. I got somebody to cover the barbecue. Eu consegui alguém para cobrir o churrasco. Quer dizer, eu consegui alguém que ficasse no lugar, cuidasse do churrasco. Cover, cover. Né? Can you cover for me? Você pode ficar no meu lugar. Né? Tá? Muitas vezes a gente fala, can you take over? Você pode assumir. Também ele podia ter, somebody took over for me. Né? Somebody took over for me. Mas ele fala, somebody, I got somebody, eu consegui alguém to cover. Gente, não é cover, tá? Não é O, é O, tá? Cover. A mesma coisa, discover, discovery. Né? I got somebody to cover the barbecue. So, I had not realized. O que quer dizer I had not realized? Eu não tinha percebido. Tá? Sempre esse realize, perceber. Né? E realization seria uma realização. Tá? I had not realized a storm was coming. Uma tempestade vinha vindo. We were right next to the lake. Nós estávamos bem perto do lago. We were next to. Agora ele fala, we were right next to. Nós estávamos bem, né? Esse right, então muitas vezes, por exemplo, right here, bem aqui. Right now, bem agora, né? We were right next to the lake. I let the phone ring. Eu deixei o telefone tocar. Como o telefone está tocando, the phone is ringing. The phone is ringing. Né? A mesma coisa, os sinos estão tocando, seria the bells are ringing. The bells are ringing. Né? Ele aí mais adiante, ele fala assim, não, eu esperava que tivesse sinos assobiando, mas isso ele está fazendo de gozação, fazendo, não, eu imaginava que ia ter uma coisa diferente, então eu imaginava que teria sinos assobiando, ele vai, bells whistling, mas não é. Sino tocando, como é? Bell ringing, né? Telefone tocando, telephone ringing. She didn't pick up. Ela não apanhou o celular, o telefone, que antigamente, né, o telefone você pegava e colocava no ouvido, né? Então você apanhava o telefone, atende ao telefone. Então hoje ainda tem gente que fala assim, pick up, atende, mas mais usado hoje em dia é answer the phone. Atenda ao telefone, responda ao telefone, answer the phone. Tá? Mas ainda se usa para desligar, a gente pode falar disconnect, mas muita gente ainda fala assim, hang up. O que é? Pendurar para cima, que os primeiros telefones tinham um negócio na parede e você pendurava para cima. Então,
pendurar para cima era desligar. Hang up, hang up, hang up. Tá? E atender como era pick up, pick up. E desligar, hang up. Até hoje, desligar fala hang up. E como que se diz hang up? Como se diz desligar na cara? Hang up on. Você vê como a diferença que já vai fazer esse on, né? Hang up on. Hang up on. Né? Don't hang up on me. Não desligue na minha cara. Don't hang up on me. Desligar na cara, como que é? Hang up on. Hang up on. Como é? Atenda o telefone. Answer the phone. Ou pick up. Pick up. Mas não se apanha mais nada hoje, mas ainda fala, né? So, she didn't pick up. She didn't pick up. Ela não atendeu. She didn't answer. Também podia ser, né? So I thought, she's busy. Eu pensei que ela estava ocupada. I'll try again later. Eu tento mais tarde. And I start to put the phone away from my face. Eu comecei a tirar o telefone do meu rosto to hang up. Você vê? Para desligar. I heard. O passado de hear. Hear, ouvir. Heard. Você fala quase como girl. Você vê? Essa pronúncia não temos em português. Girl, heard. Então a gente estranha um pouquinho. Mas se você se baseia numa palavra que você já fala girl. Então o passado de hear, como você vai falar? Heard. I heard it. I heard about. Eu ouvi a respeito. Esse I heard about, em português fala assim, eu fiquei sabendo. Em inglês fala assim, eu ouvi a respeito. I heard about. Ou I have heard about. Né? Que você já vê que já é diferente de hear from. Ter notícia de. Ouvir de. Né? Have you heard from Pedro? Você ouviu de Pedro? Em verdade, você teve notícia de Pedro. Hear from. Passado, heard from. Ter notícia de. Né? Agora, hear about é saber a respeito. Né? Você ficou sabendo a respeito? Did you hear about? Yes, I have heard about. Sim, eu fiquei sabendo a respeito. I heard a huge crack. Crack é um estalo, né? Tem muita bolacha que chama cracker, porque onde se come estalo, né? Também tem uns foguinhos que no São João a gente joga assim no chão e elas estalam, né? Também se chamam crackers, firecrackers. Então, crack é sempre uma coisa que faz um estalo. I heard a crack. Eu escutei um estalo. Crack, né? I heard a huge. O que é huge? Imenso. Eu ouvi um imenso estalo. And a big flash. E um reluzir, um feixe de luz muito grande. Came out of the phone. Came out. Veio para fora do telefone. And hit me right in the face. E me bateu, me atingiu bem na cara. Right in the face. Hit é sempre uma batida de impacto. Hit, tá? Hit, né? Uma batida, né? The car hit a tree. O carro bateu numa árvore, né? Um impacto também, uma música que foi um sucesso, um impacto, nós já sabemos que também se chama hit, tá? Porque nós temos outras palavras para bater em inglês, lembra? Quando é uma batida rítmica, como que é? Beat, como os Beatles, que tiveram um ritmo diferente, né? Então, beat. O que é heartbeat? Batida do coração, tá?
Agora, se foi uma batida de impacto, é a hit, como a música, né? Que foi um impacto, é um hit, uma batida, tá? E uma batida cardíaca, heartbeat. Uma batida de samba, né? Brazilian beat. É uma batida brasileira, seja um ritmo. Então, beat é sempre uma batida rítmica, tá? E nós temos outra, né? Nós temos, por exemplo, batida com esses ossos aqui, né? Que chama-se knuckles. Então, essa batida chama-se knock, que vocês conhecem do boxe, nocaute. Knock out, socar para fora, né? Knock on the door. Tem uma música de Eric Clapton. Knock, knock, knock on heaven's door. Bate na porta do céu, né? Tá? Então, tem muitas palavras para bater. Depende do jeito, tá? Agora, isso foi um impacto do relâmpago, né? Então, hit my face. And threw me back like a rag doll. Me jogou para trás como uma boneca de pano. Ou boneca de trapo, não sei como chama em português, acho que é boneca de pano, né? And it threw me back. Threw, fala-se igual de através. É o passado de throw. O que é throw? Arremessar, jogar, tá? Well, throw the ball. Jogue a bola, né? He threw the ball. Ele jogou a bola, né? Throw away. Joga fora. Ou throw out. Throw away. Throw out, né? Throw a stone. Jogar uma pedra. Threw a stone. Threw a ball. Threw away. Threw out. Você vê no conjunto, você vai ver que isso é jogar e não é mais através. Agora você fala assim, through the country, através do país. Agora, through the ball, jogou a bola. Então, sempre em pequenas frases. Vamos pegar a palavra. Pelo menos 2 palavras juntas ou 3. It threw me back, me jogou para trás, like a rag doll. Rag, R-A-G, trapo. Tá? Rag é trapo. Em inglês fala boneca de trapo, né? Rag, né? As it threw me back, enquanto me jogou para trás, I had the strangest sensation of moving forward. Eu tive a sensação mais estranha de me movimentar para frente. Como é que é para frente? Em direção para frente. Forward. Então, se tem esse finzinho, ward, quer dizer em direção a. Então, se você escuta backward, em direção para trás. Então, homeward, em direção para o lar. Tá? Westward, em direção para o oeste. Não quer dizer exatamente ele estava indo para o aeroporto. Sabe? He was driving towards the airport. Ele estava dirigindo em direção ao aeroporto. Você não sabe se ele estava dirigindo para o aeroporto, né? Ou se você sabe, he was driving to the airport. Ele estava dirigindo em direção ao aeroporto. He was driving toward the airport. Tá? Então, tem esse word. Backward, em direção para trás. Forward, em direção para frente. It threw me back, me jogou para trás. I had the strangest sensation of moving forward. Mas eu tive a sensação mais estranha de estar me locomovendo para frente. Mas o impacto me jogou para trás e eu tive a sensação como eu estava indo para frente. I remember standing there. Eu me lembro que eu estava em pé lá. Thinking.
This doesn't make sense. This doesn't make sense. Isso não faz sentido. Eu estava em pé, parado aí, eu fui jogado para trás, tive a sensação de ir para frente, agora estou em pé. It doesn't make sense. Não faz sentido. It doesn't make sense. Como você perguntaria? Faz sentido? Does it make sense? Does it make sense? It doesn't make sense. Não faz sentido. I had been hit. Eu fui atingido. Eu tenho sido atingido. I have been hit. Outra vez, você vê, impacto. Aquela batida de impacto. And I knew. Eu sabia. Passado de I know, I knew. And I knew I had been thrown. Eu sei que eu fui jogado. Então, você vê do verbo jogar, nós temos to throw e temos o passado through. Eu joguei, que é igual de através, né? E agora, foi jogado. Was thrown. I was thrown. Eu fui jogado. Ele fala no outro passado, I had been thrown. Nós vamos treinar em outra ocasião esse had, que é fácil. I had been thrown. I knew. Eu sabia. I had been thrown back. Eu sabia que eu tinha sido jogado para trás. É muito fácil esse had, vou explicar rapidinho. Em inglês, quando acontecem duas coisas no passado, no mesmo tempo, então usa-se o mesmo passado para as duas coisas. Mas se uma coisa aconteceu antes e a outra depois, a que aconteceu antes leva o had. Por exemplo, como eu falo assim, comemos o peixe que eu pesquei. Em inglês eu tenho de falar como? Comemos o peixe que eu tinha pescado, porque não pesquei e comi na mesma hora, tá? Mas não precisa levar em consideração. Se você nunca usa esse had, vai ser perfeitamente entendido. Pouca gente usa, tá? Mas ele fala assim, eu sabia que eu fui jogado para trás. Ele sabia agora. Ele foi jogado antes. Então, o que aconteceu antes? Ele foi jogado antes, por isso o jogar leva ao had, né? I knew I had been thrown back. I had been thrown backwards. Eu tinha sido jogado em direção para trás. Porque é diferente você ser jogado para trás e ser jogado em direção para trás, né? Tem esse words, ele só foi jogado em direção para trás. But now I'm standing here. Mas agora estou em pé aqui. And nothing is making sense. Nothing is making sense. Nada está fazendo sentido. I hear my mother-in-law screaming. Eu escuto a minha sogra gritando. Scream. Muito longo, tá? Até tem uma brincadeirinha que, em inglês que faz assim. I scream. Eu grito. You scream. E você vê que a gente fala forte o verbo, não a pessoa. Não fala you scream. Não fala I scream. You scream. We all scream. Nós todos gritamos for ice cream. Por sorvete. Agora você vê, eu grito, é ice cream. Né? E como que é sorvete? Ice cream. Né? A entonação. Tá? Então a brincadeirinha é assim, ice cream, eu grito. You scream, você grita. We all scream, nós todos gritamos, for ice cream, por sorvete. Né? Aí ele fala, I hear my mother-in-law, eu escuto minha sogra, screaming, né? At the top of the stairs, lá em cima da escada. And I'm at the bottom. E eu estou no fundo, eu estou embaixo. Então, alguém está lá em cima, at top of the stairs. Alguém está no pé da escada, at the bottom of the stairs, tá?
at top of the stair, at the bottom of the stair. And she starts running down. I thought, I think, I thought, this can't be good. This can't be good. Isso não pode ser bom. When your mother-in-law is running at you, quando sua sogra corre na sua direção, and screaming, e gritando, something is bad. Alguma coisa está ruim. Está correndo, gritando. She got down and passed in front of me. Ela desceu a escada e passou direto na minha frente. I thought, this is really strange. Isso é realmente estranho. I was like I wasn't even there. It was, foi, like I wasn't even there. It was like, era como. Era como ontem. Como você fala? Foi como ontem. It was like yesterday. It was like yesterday. Não? Foi como num filme. It was like in a movie. Foi como. É como. Ou seja, é como voar. It is like. So, it was like I wasn't even there. Foi como se eu nem estivesse lá. Esse even, quer dizer, mesmo até, né? I wasn't even there. And he thinks, what the hell? And I turned where she was going. What the hell? Quer dizer, o que no inferno está acontecendo? What the hell? Muita gente não quer falar a palavra hell, fala assim, what the heck? Mesma coisa, tá? And I turned where she was going. And I ran into myself. I went where she was going. Eu fui aonde ela foi. E eu dei de encontro. Run into. Run into. Por exemplo, yesterday, I ran into an old friend. Ontem eu corri para dentro de velho amigo. Eu dei de encontro, assim, de repente, né? Run into. If you run into a problem, se você se dê de encontro com um problema, run into, dar de encontro, né? I run into myself. Eu dei de encontro comigo mesmo, on the ground, deitado no chão. Então, eu corri lá onde estava minha sogra, correndo, né? E depois de uns passos, né? Eu dei de cara, I ran into, né? Passado de ran. I ran into myself on the ground. And I think, oh shit, I'm dead. Então, em inglês, falar palavrão não é tão forte como em português, né? Desculpe falar, mas shit quer dizer merda. E ele fala, oh merda, eu estou morto. Né? Mas em inglês não é tão forte, né? Então, você vê, ele é um médico, está falando em vídeo, em internet, né? Assim, mas quando, tem muita gente que não quer falar shit, fala shoot. Oh, shoot. Shoot quer dizer dar um tiro, né? Tá? Assim. Então, vocês veem que quando alguém fala com você e fala shit, não é tão forte como em português, tá? Não precisa levar... mas vocês ainda não falam enquanto vocês não estiverem bem familiarizados com, com o idioma. Excuse me. Oh shit, I'm dead. And it was a shock. E foi choque. I fully expected that when you die, there would be sort of
Eu totalmente esperava que quando você morria, havia sort of, tipo de anything, something, qualquer coisa, alguma coisa. There would be anything, something would happen to tell you you're dead. Like, bells whistling, or who knows what, sinos assobiando, ou seja lá o quê. Como que sinos tocando, bells ringing, né? Mas ele fala assim, não, mas tinha que ter alguma coisa diferente para te dar, avisar se está morto, o sino está apitando. Né? But there would be some sort of signal. There would be some sort, or there would be some kind. Haveria algum tipo, né? There would be some kind of signal. There would be some sort of signal. Hey, buddy, you're dead. Oi, amigão, você está morto. Pelo menos isso. But there wasn't. Não havia aviso nenhum. It was just a very natural progression. Só foi progredir muito natural. I just was in this state. Eu estava nesse estado. And in a second, the next moment, I was someplace else. Eu estava em outro lugar. I went from being in a physical form to be in a spiritual form. Eu fui de estar numa forma física para estar numa forma espiritual. I saw there was a lady waiting to use the phone. Eu vi que havia uma senhora esperando para usar o telefone. She gets down and starts doing CPR. Eu vejo uma senhora que estava esperando para usar o telefone, ela se abaixa e começa CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, ressuscitar cardiopulmonar, CPR. It turns out, revela-se. It turns out, revela-se. She's a nurse. Ela é uma enfermeira, né? And I'm standing there. Eu estou em pé lá. I'm trying to call out. Eu estou tentando de chamar, de falar. Anybody, com qualquer um. I can see all of them. Eu posso ver todos eles. Como você diz, todos eles, all of them. All of them. I can see all of them. I can see all of them. Como você diz, todos de nós. All of us. 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 Todos eles. All of them. All of them. All of us. Você fala assim, nenhum de nós. None of us. Nenhum deles. None of them. Okay? I can see all of them. I can hear all of them. Eu posso ouvir todos eles. But nobody can see or hear me. Mas ninguém pode me ver ou ouvir. Then it occurs to me. Então me ocorre. It occurs to me. Then, então, it occurs to me that I'm standing here and I'm thinking exactly the way I normally think. Me ocorre assim, poxa, meu corpo está lá, eu estou aqui, mas eu estou continuando pensando exatamente como eu estava sempre pensando. I'm in complete control of my mind.
Eu estou no controle completo da minha mente. And I'm thinking in the language and the way I normally think. Eu penso, e tudo no idioma que eu normalmente penso. And I'm having these massive racing thoughts. Eu tenho esses pensamentos, thoughts, racing, que apostam corrida, tá? Então, quer dizer, massivamente, né? Eu tenho esses pensamentos que correm. That are going through my head, que passam por minha cabeça, trying to make sense, tentando fazer sentido of this whole thing, dessa coisa inteira. Make sense, make sense, make sense. Como você vai falar fazer sentido? Make sense. Como você fala, faz sentido. It makes sense. It makes sense. Não faz sentido. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Não faz sentido para mim. It doesn't make sense to me. Tá? Agora você fala assim, eu falo assim, não tem sentido para mim. Também, it has no sense to me. Você vai ser compreendido, tá? Mas mais o que você vai ouvir falar, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Does it make sense to you? Does it make sense to you? Faz sentido para você? I realize, eu percebo, at that moment, naquele momento, that whoever I am, ever, esse ever, dá muito ideia de qualquer. Por exemplo, fala assim, whatever, seja lá o quê. Wherever, seja lá onde. Né? Whoever, seja lá quem. Você vê? Whoever, wherever, whatever. Né? Então, whoever I am, né? I realize, eu percebo, at that moment, that whoever I am, eu percebo que naquele momento, seja lá quem eu for, I always am. And there is no such thing as death. Eu sempre sou. E não há tal coisa como morte. So, I'm trying to make sense of this whole thing. Eu estou tentando fazer sentido dessa coisa inteira. But I realize, eu percebo, at that moment, naquele momento, that whoever I am, seja lá quem eu sou, I always am. Eu sempre sou. And there is no such thing as death. E não existe tal coisa como a morte. My spirit, or whoever, meu espírito, ou seja lá quem for, my spirit, or whoever I was, meu espírito, ou quem eu tenho sido, is eternal, é eterno. And that was probably the first big thing that realization that came to me. Okay, I was, my spirit, or whoever I was, meu espírito, ou seja lá o que eu fui, is eternal, é eterno. And that was probably the first big thing. E isso foi provavelmente a primeira grande coisa, that realization that came to me, a realização, a percepção que veio para mim, as this whole thing unfolded, quando essa coisa inteira se desdobrou, was, my conclusion was, that my spirit is forever, que meu espírito é para sempre.
We are in this body, which is nothing more than a costume. Nós estamos neste corpo que nada mais a não ser uma fantasia. Olha, costume é fantasia. Roupa de fantasia é costume. Let me see again. We are in this body, nós estamos nesse corpo, which is nothing more, que é nada mais than a costume, uma fantasia. Over the top of who we are, sobre o topo, o que nós somos. Que nós somos sempre em nossa forma espiritual. When I went up to the body, and I looked at it, quando eu fui até o corpo e olhei nele, it seemed very dispassionate about. Eu olhei ele, foi muito sem paixão, sem emoção. Foi muito sem emoção que eu olhei para aquele corpo. It was like, that's me, but it's not. Para mim foi assim, isso sou eu, mas não sou. I am still who I always was. Eu ainda sou quem eu sempre fui. And there is nothing but an empty shell. E aí não está nada mais do que uma casca vazia. An empty shell. It was not frightening. Não era assustador. It was just a matter of fact. Só foi um fato. Não foi assustador, só um fato. This is the way things really are. Esse é o jeito que as coisas mesmo são. And then I thought, e depois eu pensei, there was no point in standing here. Não havia, não fazia sentido. Né? There is no point. Não faz sentido. There is no point. Não faz sentido. There was no point. Não fazia sentido. There was no point. There was no point. Não fazia sentido. Standing here because nobody can see me. Ninguém pode me ver. Or hear me, ou me ouvir. And I turned around, e eu me virei. Né? Então eu pensei, não faz sentido de eu ficar em pé aqui, porque ninguém pode me ver e ninguém pode me ouvir. E eu me virei. I started to walk toward the stairs. Eu comecei a caminhar em direção à escada. And I'm going up the stairs. Eu vou subindo a escada. To check on my family. To check on. Verificar minha família. And I got to about the third step. Eu chego aproximadamente no terceiro degrau. Step. Você vê, step é passo, mas também é degrau na escada. Tá? To the third step. And I'm looking down. Eu olho para baixo. At the ground, no chão. And I start to see. Eu começo a ver. My legs dissolve. Minhas pernas se dissolvem. And I thought. Eu pensei, this is really getting weird. Eu pensei, isso está realmente ficando esquisito. Getting weird. It is really getting weird. And as I got to the top of the stairs, e quando eu cheguei no topo da escada, I had lost all my form. Eu tinha perdido toda a minha forma. I was just a ball of energy. Eu somente era uma bola de energia. I had no form. Eu não tinha forma. I just went through the wall. Eu atravessei a parede. And when I came out on the other side, e quando saí do outro lado of the wall, I came right out over the top of my wife's head. Eu cheguei lá bem acima do topo da cabeça da minha esposa, who was sitting, que estava sentando, painting children's faces, maquiando
rostos de crianças, pintando rostos de crianças. I continued going through that room. Eu continuei andando através desse ambiente. And when I got out of the room, quando eu saí desse quarto, desse ambiente, and went through the roof, e saí pelo telhado, and that's when things really got interesting. Foi daí que as coisas realmente começaram a ficar interessantes. It was like, foi como, I had suddenly fallen, como se eu tivesse de súbito caído, into a river of pure positive energy. Como se eu tivesse caído dentro de rio de pura energia positiva. It was like, era como, suddenly, de súbito, fallen into a river, caído rio, of pure positive energy, de pura energia positiva. If you can imagine, se você puder imaginar, an energy, uma energia, that's completely composed of love and peace. Se você pode imaginar uma energia que é completamente composta de amor e paz, with no other emotions, sem nenhuma outra emoção, no other senses, nem uns outros sentidos, except that. Feeling only love and peace. It was just earth-shaken. Apenas era tremendo, que ele chama, faz tremer a terra, né? To feel that much love and peace. Isso abalou, isso poderia abalar a terra, de tão forte que foi, de sentir tanto amor e paz, coming from the source, vindo de uma fonte. And it came to me, e me veio, that this must be the God energy, que esta deve ser a energia de Deus. Porque esse homem nem se chamava de... Ele foi ateu. Ele foi uma pessoa que nunca teve nenhuma religião, nenhum contato com a religião nenhuma, foi educado em colégio militar, onde ele aprendeu outras coisas, aprendeu biologia, ortopedia, mas o que ele aprendeu? Lidar com armas, matar, quer dizer, não foi nada religioso. Não. Depois, ele estudou medicina, que é o contrário, ele aprendeu a curar, salvar vidas. Então, veja, ele não teve uma inspiração, nem rezava, não sabia que era Deus, nem nada disso, né? Mas o que ele sentiu? This must be the God energy. Essa deve ser a energia de Deus, porque só sentia amor e paz. This is what makes everything. Essa energia deve ser aquela energia que faz tudo. I thought, eu pensei. Well, this is the greatest thing that could ever happen. Essa é a maior coisa que jamais pode acontecer para alguém. To have this realization, this perception, and this feeling. Quer dizer, é a maior e a melhor coisa que alguém possa experimentar, de ter essa percepção e essa sensação. Next page. At that point, I realized that I was going someplace. At that point, I realized that I was going someplace. Nesse ponto, eu percebi que eu estava indo para um lugar. I started to see high points and low points in my life. Eu comecei a ver pontos altos e baixos da minha vida.
I didn't know where I was going. Eu não sabia para onde eu estava indo. Or where I was taken, ou aonde fui levado. But it was exciting, era animado. It was almost an ecstasy. Quase foi uma ecstasy. Como é ecstasy agora? Isso eu não vou saber falar em português. Foi quase uma... Acho que em português também se chama ecstasy. Eu vou me lembrar uma palavra em português. Quer dizer, uma sensação fora do... Uma sensação agradável, imensurável, né? It was such a wonderful feeling. Foi uma sensação tão maravilhosa. And then, all of a sudden, então, tudo de súbito, it's like somebody flipped the switch. Como se alguém tivesse trocado ou invertido um interruptor. Suddenly, I was in pain. De repente, eu estava com dor. And I was back in my body. E eu estava de volta no meu corpo. Let me see what's the time. Okay, time is up. Time is up. There are so many good expressions. Nesse papo tem muitas expressões boas. I would suggest, eu sugeriria to listen to the video because the pronunciation is very good. Good expressions, pleasant way of speaking, uma forma muito agradável, descontraída de falar, pleasant to listen, and it is a long video. It is a long video. É vídeo um pouquinho longo, and we finish next Saturday, okay? If you have questions, you ask me, you write to me, vocês escrevem para mim. Let me see if there are some questions. It's me, nas suas lives, é possível aprender sobre novas palavras e a origem delas. Ciências, história, espiritualidade, autocura, comportamento adequados em entrevistas de empregos e muito mais. Thank you, it's me. Thank you. My pleasure. E muito obrigada. Fico feliz de saber que, fora do inglês, eu posso contribuir e com algumas coisas que ainda não são traduzidas para português, ou que a gente de vez em quando não procura, né? E mostrar. Thank you, it's me. Odair, thanks so much. Teachers, a good weekend to us all. Next Saturday. Thank you, Camila. Books, thank you. Marion Beget, thank you. Teacher, and have a good weekend. Yes, we all have a good weekend. Let me see if there are some questions from the beginning. Jefferson Barros, it's me. I can hear and see you perfectly. Thank you. E thank you. Obrigada por confirmar que me podem ouvir e ver, porque, de fato, nós temos problemas seríssimos aqui com a internet já. Vai e volta. Estão tentando. Luciane, good morning, teacher. Para aprender contigo. Thank you. Vida e comida. Okay. Good morning again, Jessica. Many people, a lot of people. Yes, Jessica, it's the same. Many people, a lot of people. You know, a lot of is more used. A lot of se usa mais, sabe por quê? Que nós temos many e much. Então, você aprende muitas coisas. Much é para incontável, many para os contáveis, né? Em verdade, é o seguinte, much é muito e many é muitos. Se você aprende assim, much é muito e many é muitos, no problem. Se você pensa no contável e incontável, dá um pouquinho de confusão e demora e não se fala, tá? Então, much é muito e many é muitos. Então, tem muita gente que fica esse much ou many. Aí tem o coringa, a lot of. Tanto é muito como muitos.
Então, você vai ouvir mais a lot of, porque é um coringa. Então, a lot of people, a lot of people. Many people is correct, is nice, is beautiful, okay? Você é britânica? Não. Thank God I am born Brazilian. Eu sou brasileira nata, mas eu comecei a aprender, eu aprendi inglês britânico. Só que como eu não me saía assim nos Estados Unidos e com muita gente não parecia estava esnobando, coisa assim, eu fiz um grande esforço para passar para o inglês americano, né? Algumas vezes nos Estados Unidos me perguntam assim, de que parte do Canadá a senhora é? Então pensam que eu sou canadense, porque canadense ainda tem mais influência britânica do que Estados Unidos. Então, meu inglês é praticamente canadense, mas tenta mais para o britânico do que para o americano. Eu faço um grande esforço de falar inglês americano, tá? Porque é o internacional, né? Elisete, thank you. Renata. Renata, I don't have Instagram, but Juliana has. I'm going to ask her. Let me see. Instagram, she puts. Okay. Thank you. Thank you, Renata. Thank you. It's me, Renata Ricardo. Comecei, thank you. Bell whistles. Acrescenta mais uma palavra ao meu dicionário. Whistle. Agora, vocês vão ouvir muito. Whistle blow. Assoprar um apito. Whistle blow. Whistle blow. Sabe, dedo duro, um dilatador que denuncia, né? Ele chama de whistleblower. Whistleblower. Coisa muito feia, gente que denuncia, que dedo duro, né? Pick up a tree. Escolhe uma árvore. Romeu Mahler. Okay, let me see. Jessica. Tough, though. Sabe, Jéssica, muita gente faz essa pergunta, porque eu vou te dizer, essa palavrinha que tem O-U-G-H, O-U-G-H-T, querida, você aprenda essas palavras primeiro só ouvindo. Por exemplo, tough, a primeira, tough, quer dizer duro. Tem uma bebida que chama Tough Man. Tough Man é um homem durão. Se o bife é duro de cortar, the steak is tough. Is tough. Isso é um tipo de dureza. Se o bife estiver congelado, seria hard. Né? Você poder bater assim, ia fazer barulho. Isso é hard, é uma dureza. Tough é duro de cortar, né? E também um homem durão é tough, né? Também você pode falar uma tarefa, tough, tough, tough. Então faz uma frase, a tough guy, um cara durão, né? A tough guy. Ou a tough day, pode ser tough, né? Ou the steak is tough. O bife é duro, né? Para você pegar numa frase o tough, que é duro, né? Though. Aí você tem esse though, que você nunca tem de usar, mas você vai ver aqui dizer ainda que. Por exemplo, você fala assim, though he had the money, ainda que ele tivesse o dinheiro, né? Assim, though she was happy, mesmo que ela estava feliz, though it was raining, mesmo que estava chovendo, ainda que estava chovendo, né? Então, pega uma frase, quando você encontra, que faz bem sentido e memoriza, fala 3 vezes, escreve, né? Uma por uma, não vai fazer as 4 de uma vez, tá? Separado. Depois, você tem thought, tá? É o passado de think, né? I think you are beautiful. Eu acho que você é linda, né? I thought it would rain. Eu pensei que ia chover, né? I thought
It was all right. Eu pensei que estava tudo certo. Faz uma frase. I thought. You thought. He thought. Essa palavrinha é um O longo. Em português nós temos O agudo só curto, tá? Pó, paletó, panteló, só. Agora, de repente, você tem que falar assim, panteló, tem muito pó. Você tem que puxar esse O. Então, thought, I thought, eu pensei. E esse é through, através. Então, assim, bom, through the country, através do país, né? Through the town, através da cidade, né? O terror da minha vida em palavras. Sabe, Jéssica, eu ensinei uma e outra dessas palavras para uma aluna minha, muitos anos atrás, né? E quando chegou no through, ela tudo aprendeu falando e conseguiu distinguir muito bem as palavras, né? O through, ela fala assim, Elisabeth, como é que escreve? Eu soletrei para ela, ela fala assim, por que eu fui perguntar? Aí ela quis saber toda. Não, agora eu não sei mais. Agora eu não consigo mais. Então, eu sei que essas palavras, todas que elas têm, TH, OU, GH, depois tem um T ou tem um R junto, se você pega eles por escrito, é muito difícil. Pega o som e uma frase curta, tá? Agora, quando põe assim todos juntos, fica impossível da gente... que juntou assim muita coisa. É o terror mesmo, você tem razão. Laura, Miat, hi, Grandma, são lives. It's me. Suas lives são tão ricas de conteúdo. Eu estou amando todos os assuntos que você tem razão, tem trazido aqui para nós. Thank you, it's me. Thank you. Uma outra pessoa que fala assim, não, mesmo se você souber meu nome, Elisabeth não fala meu nome. E pelo jeito até é um homem. E imagine aquelas aulas que eu dei, aquelas lives que eu dei com emotional code, o código emocional. Essa pessoa, ele, pelo jeito é ele comprou os livros do Emotional Code e ele falou, Elisabeth, praticamente você me deu uma nova profissão, porque eu sou, acho que fisioterapeuta. Ele falou assim, mas agora eu trato meus clientes com o Emotional Code e, olha, saem gente da minha clínica que entraram mancando com dor e tudo, e saem sem dor. Eu acho que eu já curei mais de 20 pessoas nesses 15 dias que eu estou usando o Emotional Code, que eu não tinha ideia que existia, né? Mas fez toda a diferença e as pessoas me recomendaram, e uma pessoa recomendou outra, aumentou a minha clientela. Então, eu fico muito feliz quando eu sei que eu pude contribuir. E muito obrigada, It's me, que você também diz que eu posso contribuir mais do que inglês. That means a lot to me. Me significa muito que eu posso fazer, vocês me disserem que eu faço isso. Penso bom, o Felipe Santos, Adair. We had a couple of excellent English live classes. Thanks so much. Good weekend to us all. Yes, good weekend to us all. Thank you. So, Lucy Felix, thank you, teacher. Have a great weekend. Lucy Santana, eu gostaria de saber se na aula de inglês online. Sim, a Juliana dá aula, eu agora não tenho o e-mail dela aqui. Já colocou, ela já colocou. Pode falar com
Isso, a Juliana, tá. E até tem algumas vagas agora. Hi, teacher. Ok. Thank you, Lucy. Stay leaves. Do you make a heart with your hand? Não, tem de procurar outras pessoas que... mas o inglês está correto. Você faz um coração com sua mão. Yes, Jessica. Thank you so much, teacher. Thank you, Jessica. Tem live toda semana, sim. Camille Books. Every Saturday at 10 o'clock, todo sábado às 10, tem Falar Inglês Live para principiantes intermediários. E às 11h40, intermediários e adiantados. Tem? Mais para adiantados. Mas, inclusive, principiantes ouvindo, assistindo, vão familiarizar os ouvidos e alguma coisa sempre fica. Aconselho ouvir para todos. You can... the gritty. I don't know what gritty is. Sorry. I'll check it out. Eu vou ver. Elisete, emotion code helped me very much. Thank you for letting me know. Obrigada por me deixar saber. Fico feliz. Né? Já tem mais de uma dúzia de pessoas que me escreveram que contribuíram, aprenderam a fazer, mas esse senhor que me escreveu, ele falou que até está mudando a profissão dele, que ele está aplicando, mas ele pegou os livros e ele falou assim que melhorar o inglês, que ele quer fazer o curso para ser, como que chama, terapeuta aprovado, reconhecido, né? A Lúcia Santana, parece que a Ju já colocou lá em cima o e-mail dela. Volta aí um pouquinho, suba, que tem escrito. Rogério Félix, ainda confundo o som de through com true. Mas também é muito parecido, muito, é normal confundir, mas por isso fala assim, frase, né? Por exemplo, se você fala assim, through the country, ou drive-through, dirige verdade, through the country, verdade o país, não pode ser, só tem de ser, né? Agora, assim, it's the true, é o através, não. É a verdade. Na frase, você vai deduzir certo, entende? Por isso, treina a palavra um pouquinho em frases, né? Já vi o e-mail aqui, muito bem. Ok, that's all right, that's fine. Thank you, people. Thank you so much. Listen to the video. Escutam o vídeo. O inglês é muito, muito, muito bom e tem muitas frases muito úteis e o inglês dele é muito assim, não é uma palestra ensaiada, entende? É o inglês assim, como se fala com um amigo, com uma pessoa, é o inglês assim, bem de todo dia. Usa assim bem, inclusive usa palavrão no meio, né? Tá? Então, listen, tá? Escuta, gente, como você não precisa memorizar, prestar atenção, não. Enquanto se arrumarem de manhã no banheiro, no quarto, enquanto esperar num lugar. Gente, escuta como vocês costumavam ouvir rádio, ou música, ou de vez em quando a gente está no lugar e escuta a conversa dos outros, né? É desse jeito, assim, bem indiretamente. Também, se você quer sentar uma hora e ver ele falar, ver a boca dele, o jeito, a expressão dele, também ajuda, né? Então, assistir e ouvir de todo jeito contribui.
e quer escrever uma e outra frase que você acha útil, vale, né? Vale tudo. Tudo contribui. Certo? Só que eu falo assim, ler e escrever não faz falar, não faz compreender, tá? Mas, enquanto vocês treinam compreender e falar, fazer uma e outra anotação, ajuda para vocês repetirem. Tudo bem, tá? Ok? So, if you have questions, se tiverem perguntas, né? Write to me, escrevem para mim. Sorry for the delay, desculpe pelo atraso, que I hope they fix the problem. Eu espero que eles consertam o problema, né? And next Saturday, no delay. Nenhum atraso sábado que vem, ok? Have a good weekend. Have a good weekend, all of you. Todos vocês tenham um bom de semana. Camille, eu compreendo e falo muito bem, mas eu não entendo. Aqui está escrito. Isso vem fácil, tá? Don't worry, Elisete, viu? Não se preocupe. E isso vai vir, assim, de uma vez, porque eu já vi os meninos que aprendem a falar fluentemente com joguinhos e falam assim, eu falo, eu compreendo, mas não sei ler e escrever. Daqui meio ano, eu pergunto para eles, falo assim, olha, escreve isso para mim, assim, escrevem. Como você falou que você não sabia escrever? Eu vi algumas vezes, já peguei, tá? Don't worry. A não ser que você queira trabalhar com inglês por escrito, então aí eu vou te falar, você me avisa que eu vou te falar um jeito como você vai aprender a escrever e ler inglês. Mas se você quer aprender, quer chegar a compreender e a falar, evite o máximo o ler e o escrever, evita. Depois que você souber compreender e falar, bem fácil, vai saber. Ok? Shikong is good too. Oh, yes, Shikong is good. Yeah. Thank you, Elisete. God bless you. Isso. You can, Elisete, pode ler livro em inglês, né? Mas procure na internet que tem, eu vou ver se eu acho, daí eu te mando o link, mas não sei se, eu não sou muito boa em achar as coisas na internet, né? Que tem uma indicação em inglês com leitura, começa com uns livros fáceis, especialmente o inglês fácil, e depois vem o nível 2, um pouquinho mais difícil, mais completo, e depois vem o inglês mesmo total, né? Hi, teacher, eu acabei de enviar e-mail para a Juliana. Ok, thank you. All right. Have a good and blessed weekend. Vamos ter um bom, abençoado fim de semana, ok? Bye-bye.